Quando a gente fala de marketing, a gente tem que falar, deixar bem claro quem é seu consumidor. E é clichê, mas sem isso você não consegue ter o produto certo. A comunicação correta. Falar direto. Você vai falar para todo mundo, menos para quem você quer falar. Essa é a essência do marketing, né? A gente saber quem é a pessoa que a gente está falando para comunicar corretamente a linguagem dela. A gente vem fazendo isso separando as marcas, sabe? A Harold falava de Harold. No geral. Como se fosse geral. todo o mesmo público, né? E não é. Então a gente passou a falar de Melkin. Quem são as pessoas de Melkin? Quem são pessoas para top? Quem são as pessoas de Unique? Isso faz muita diferença. Bem-vindos a mais um CultureBcast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo e liderança. Hoje eu tô com a head de marketing da Harold, falar de doces. Fernanda Sequeta, seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder participar desse podcast. Como você entrou no marketing? Me conta um pouco da sua carreira agora. Olha, eu sou engenheira de alimentos de formação. Como a minha mãe fazia doces, pães, bolos para vender, eu queria ser uma engenheira de alimentos para industrializar as coisas que a minha mãe fazia. E sempre gostei muito de matemática e comida, vamos fazer engenharia de alimentos. Quando a gente é jovem, a gente ainda não tem aquela percepção do que é o trabalhar como engenheira de alimentos. Na sequência, eu acabei entrando na Unilever como trainee dentro de produção. A grande faculdade Unilever, né? Todo mundo que passa por lá fala que é uma grande faculdade. É uma grande faculdade. Eu, engenheira de alimentos, né, do interior de Minas, passei no trainee, mas para onde vocês vão? Tá bom, vou trabalhar como engenheira de alimentos. Eu sempre soube que eu era meio torta nesse sentido. Eu gostava muito das disciplinas de administração, gostava muito desse mundo de propaganda e tal. Mas naquela época, eu não sei, não consegui ter esse tino para sofrer menos, né, dos cálculos. Apesar que eu gostava, não achava... Mas as físicas na faculdade eram cruéis. Imagino. Eram cruéis. Enfim, entrei na Unilever como engenheira de alimentos, como trainee. Fui parar em Goiânia, na fábrica de lá de atomatados. Decidi que de carreira mesmo não é aquilo que mais me brilhava os olhos. Consegui fazer a transição para marketing na Unilever. Legal. Isso é legal, essa rotação que eles deixam fazer. Né? Isso é muito legal. Trainee é um pouquinho mais difícil. Você não pode se candidatar a qualquer vaga. Você tem que ser convidada a participar. Aí Então vai no relacionamento do marqueteiro ali, já pré-marqueteiro, para conseguir ser convidada a participar de vaga. Consegui fazer a transferência para São Paulo. E a partir daí me apaixonei. Porque o olhar do consumidor... Você conseguir resolver... Que produto que você pegou quando você virou marketing? Eu era Becel. Becel. Becel cuidava do coração das pessoas. E para mim o propósito é muito importante. Pode estar em voga agora. Eu não sabia exatamente que era por isso naquela época. Mas eu vim de família, infelizmente, cardíaca. A parte do meu pai é cardíaca. E foi muito bacana trabalhar com Becel e falar com todos os cardiologistas, entender. Porque estava ajudando as pessoas a cuidar do coração. Ali. E é uma marca super... bacana de propósito. Sim. E foi um aprendizado, porque quando eu fui trabalhar com o Becel, eu estava vendendo Doriana, Claybon e Delicata para Perdigão. Então, participei de uma criação de uma joint venture, ficava no meio termo ali, entre o local, o regional. E eu consegui ter uma expertise muito grande mesmo sendo local, desenvolvimento de produto, porque eu era a fonte ali, desenvolvia o produto lá na Perdigão, o trade era lá na Perdigão. Então, foi nisso, depois eu resolvi entender mesmo o mundo de alimentação, que era a minha veia que mais batia forte. No mundo de food service na Sadia, que virou o BRF, que eu já conhecia a Perdigão. Quando entrei lá, quando juntou o Perdigão, eu falei, oi. E isso me ajudou muito. Eu falo que assim, a Unilever me trouxe uma bagagem de marketing muito forte, mas a BRF me trouxe de business muito forte. Trabalhar com commodity, cadeia longa, não é fácil. São muitos produtos. Ponta do lápis mesmo, né? Total. Commodity, qualquer pontinho a mais ali faz toda a diferença. Gente, diferenciar frango. Vamos lá, é muito difícil. A marca tem que ser muito forte e a diferenciação de produto e de qualidade tem que também ser muito tangível para você conseguir aplicar preço acima do seu concorrente. Então é um baita desafio. Lançar novos produtos para o mercado de operador de food service é um baita desafio. Todo mundo acha assim, colocou pacotes grandes e vai para food service. Não, pelo contrário, o freezer dele é pequeno. No caso de refrigerados. Sim. É pequeno. E mesmo no par de secos, o capital de giro que ele tem no nosso Brasil é pequeno para comprar um grande estoque de matéria-prima. Então, foi um aprendizado de business absurdo. Eu tive também Quando eu saí da BRF, eu tive ali uma ponte no mundo online. Trabalhei num site
que se chama Imóvel Web, até hoje acho que existe. Sim. É de um grupo argentino, um grupo Navent, que ele é líder nesse mundo de anúncios para o mercado imobiliário. Super forte, o site até hoje, né? Ele é forte. É, Mais para vendas do que para aluguéis. Para aluguel, porque o aluguel a gente também tem outros concorrentes, né? Quinta Andar agora que Quinta veio Andar forte. entrou. Mas foi muito bacana, assim, eu conheci um mundo, assim, eu falo que eu entrei offline e saí online. Eu lembro que meu líder na época, o Mateu, um espanhol, era o presidente da empresa, e ele falava assim, Sequeto, o mundo é online. Eu falei, não, o mundo é offline, vamos pra TV com as campanhas. No final eu tava assim, Mateu, tudo online, ok? É claro que você tem que ter uma dosagem, mas eu aprendi, o online me mordeu ali. Eu entendi que você consegue ter um controle muito maior de com quem você está falando, o que você está falando, se aquela mensagem está funcionando ou não tá. Que não é toda empresa que consegue fazer todos os pré-testes de comunicação, tá? Todos os filmes, vou testar aqui. Não é bem assim. Até as grandes estão deixando de fazer isso, cara. Faz uma campanha no TikTok hoje que sai baratinho, testa ali, do que fazer todo... Exatamente. Monta sala de cinema, com pesquisa, ver se a Cara, isso eu tô vendo que cada vez menos, porque as coisas estão cada vez mais dinâmicas também, né? Acho que esse processo todo que existia, tá deixando de existir para fazer testes no online. Exatamente. Se funcionou bem no orgânico, taca com campanha. E eu aprendi muito isso, porque a gente tinha lá um blog, agora o blog tá meio fora de moda, mas na época o blog, quando eu entrei, tinha 300 mil acessos mensais no blog orgânico. Eu olhei para aquilo e falei, caramba, tem um ponto aqui. Aí junto com a pessoa responsável do meu time e tal, eu falei, peraí, deixa eu entender melhor. Não, mas você tem meta? Não, tem. Então agora você tem meta. Você não investe nada. Se a gente investir, sei lá, R$1.000, R$2.000, isso é muito dinheiro. Eu falei, é muito dinheiro? Então, peraí. E eu comecei a entender um pouco mais. Porque antes eu trabalhava direto com a agência e eu tinha tudo in-house, dentro do online. Esse blog bateu 1 milhão de acessos mensais. E era só porque assim, o conteúdo era relevante, tinha a jornada clara ali, qual é o papel dele dentro do site, e ele ajudava a trazer tráfego pro site. Então, vamos embora nesse blog. Mas a parcela aí, infelizmente, eu fiquei pouco tempo. E acabou que aquele negócio, né? Aí o ex-presidente lá da BRF, o ex-vice-presidente me chamou para um outro negócio. Volta para esse mundo de food service. E aí eu voltei para uma investida do Pátria Investimentos, que é um grupo que queria consolidar comprando distribuidores de alimentos voltados para food service para ser realmente um grupo gigantesco. Hoje é um grupo gigantesco, a Delis. Eu fico feliz em ter participado desse processo. Legal. Aprendi pra caramba, tá em outro elo da cadeia. Mas ali eu fiquei até decidirem que querem vender, holding e tal. Vamos reduzir essa holding e tal. Eu não queria ir para outros lugares, Douglas, assim. Eu mudei muito, vim de Minas, interior. Quando cheguei em São Paulo, eu falei assim, é aqui que eu vou ficar. E eu decidi isso pra minha vida. Se eu for sair daqui, é com a minha família inteira e tal. E não queria ir pro interior, ou para as outras capitais na DFS. E foi onde a Harold apareceu na minha vida. E eu falava assim, gente, eu quero tanto trabalhar com chocolate. Eu cismei que eu queria trabalhar com chocolate. Na distribuidora, eu acabei aprendendo de todas as categorias. Você analisava todas as categorias para direcionar o portfólio para cada uma das distribuidoras. Então eu entendia, conhecia um pouco melhor, aí fui visitar algumas empresas e tal. E a Harold faz parte da minha vida desde quando a minha mãe era transformadora lá. Você já conhecia já? Não, eu sempre usei Harold. Minha mãe sempre usou Top, a vida inteira, Top, Melkin. Então eu já conhecia, então aquele vínculo familiar com o propósito de ajudar as pessoas, falei, aqui, me encontrei, mas eu me encontrei mesmo. Que legal, demais. Falar de food service, pra quem não sabe, Fernanda, o que é o food service? Pra começar por baixo, assim, né? Tipo, o que é o food service? O food service, na verdade, é alimentação fora da sua casa. Tudo que você consome fora da sua casa é considerado food service. Então, a gente está falando aqui dos bares, das lanchonetes, da cafeteria, dos restaurantes. Então, todo esse mundo que você sai de casa para comer é food service. Ótima explicação. E aí, vamos pegar aqui o mundo de chocolates, né? O que é o food service de chocolate? Para quem que a gente está vendendo aqui? O mundo de chocolate, ele consegue ser ainda mais amplo. Quando a gente fala de food service, a gente está vendendo para os restaurantes que fazem a sobremesa baseado com chocolate, toda a parte de cafeterias,
toda a parte de confeitarias. Então, esse é o mundo de food service para chocolate. Mas o chocolate também tem um outro mundo que você compra fora, mas não é considerado food service, que é o mundo da transformação do chocolate feita pelas confeiteiras de casa. Que é um mundo enorme, é um outro segmento. Que é o empreendedorismo brasileiro, raiz. Exatamente. Então, quando você faz uma encomenda, porque é festa do seu filho, você quer comprar brigadeiros e você não quer fazer, você acessa essa confeiteira, esse confeiteiro de casa. Que legal. E falando de produtos, né? O que a Harold tem de produtos assim? A Harold é uma empresa que está há 42 anos no mercado, fez aniversário semana passada. Ela vem de uma estrutura local, nacional, e hoje faz parte de um grupo multinacional, que é o Grupo Fujioi, um grupo japonês, que traz uma expertise muito grande, principalmente na fabricação e na qualidade japonesa, na excelência. A Harold hoje atua em 4 grandes segmentos. Um é o segmento industrial, que a gente vende produtos para indústrias que precisam de chocolate como matéria-prima. Então, quando a gente fala de panetone, que tem as gotinhas de chocolate, ou um cookie, que tem uma gotinha de chocolate ali, ou mesmo um bombom que é coberto de chocolate, então a Harold vende para essas indústrias. Uma outra parte é o mundo de food service. Então, a Harold hoje tem diversos produtos, seja chocolate, recheios, para atender essa confeitaria, esse restaurante, essa lanchonete que precisa usar chocolate ou algum recheio doce no preparo de produtos. Pra quem tá só ouvindo a gente, vai pro YouTube que vocês vão ver os produtos em cima da mesa, tá? E quais são os outros dois? E os outros dois são segmentos dessa que a gente chama de transformadores, que é o segmento dos confeiteiros e confeiteiras de casa, que usam chocolates, coberturas, granulados para fazer doces, bolos, bombons, trufas, o famoso pão de mel. E um outro quarto que a gente está começando a tatear o consumidor final, que é ter os nossos produtos como as linhas que a gente está aqui, Unique, Melkin, Top, no supermercado, para ensinar o brasileiro a fazer uma sobremesa com qualidade profissional em casa. Então, a gente tem hoje os produtos para vender nos principais supermercados do Brasil. Então, não só no atacado, foi pro varejo também agora. Tipo isso. Fomos. E principalmente, Douglas, a Harold é uma empresa que ela é líder de mercado no segmento que ela atua, só que poucas pessoas ainda conhecem. Conhece quem atua direto, sabe da qualidade, não troca os nossos produtos. Então, a gente tem os queridinhos aqui para esses confeiteiros, mas o consumidor final ainda não conhece. Então, nosso objetivo, levando para esse supermercado, é que a marca comece a ser conhecida e eles começam a entender o que é a Harold também dentro da sua casa. Falando de conhecer marca, a gente fala muito de marketing aqui, comunicação. Quais ações que vocês estão começando a fazer para esse público específico? Porque é muito diferente do B2B, né? A gente falando do B2C é outra pegada. E eu sempre faço, eu tenho uma timeline lá que eu falo, o B2B é relacionamento e o B2C é atenção. A gente chama a atenção da pessoa e retém a atenção da pessoa. A gente tá até falando um pouco da economia da atenção, é muito isso. Mas o que vocês estão fazendo de ações para chegar nessa galera? Quando a gente fala essa galera, esse consumidor final, geralmente passa muito pelo mundo da transformadora. A transformadora, no final, ela é um B2B, quase um B2C. Ela está no CPF ali nas redes sociais ou no mundo online. É diferente de um operador de food service que a gente fala, por exemplo, uma pessoa que tem uma pizzaria ou um pizzaiolo, ele trabalha na pizzaria. Ele sai da pizzaria, ele sai de PJ para CPF online. Ele está preocupado com outra coisa, não está preocupado. Então, se você está fazendo uma propaganda de algum produto para a pizzaria que ele trabalha, ele não vai querer ver. Ele está ali como CPF. Já a transformadora, essa confeiteira, ela é full CPF. Então, ela é toda CPF. Então, a gente faz as campanhas de marketing voltadas para o consumidor final, que são elas que acaba atingindo também esse consumidor. Então, hoje a gente tem as redes sociais da Harold, que a gente trabalha muito receitas, a gente ensina como fazer os produtos, como precificar, como você começar a vender. Então, toda essa estratégia de ser um empreendedor, a Harold faz esse conteúdo para eles e que também pega no consumidor. Além disso, a gente começou a dar uma pinceladinha, tendo propaganda também em TV, fazendo merchandising na TV, merchans na TV, para de fato a gente conseguir explicar o que é a Harold, que só falar o awareness ali não vai funcionar tanto. Complicado, né? Mensurar, né, o impacto que tem, por exemplo, uma campanha dessa de TV, como foi para vocês, assim?
conseguiu resultado, tá no crescimento, o que teve de resultado? Porque eu gosto de falar um pouco desse mix de mídia, né, do que a gente criou, como que foi, o resultado que teve, mexeu o ponteiro ou não mexeu, como foi pra vocês? A gente fez o primeiro exercício, Douglas, ano passado, assim, o nosso desafio é como dar o próximo passo para a Harold. Porque a Harold é muito forte no segmento que atua, só que a gente sabe que a gente pode ir muito além, que os produtos são ótimos. Depois acho que vale falar um pouquinho de cada uma das linhas e tudo, explicando. E a gente teve esse anseio. Será que tá na hora de ir pra TV, não tá? Porque a gente fica no mundo online, a gente sabe que ali a gente consegue quantificar muito melhor. A gente tem o funil direitinho, a gente sabe quantificar, entender os valores de tudo. Mas no final a TV, o quanto isso funciona. Então a partir do ano passado, a gente fez o primeiro exercício de começar a fazer merchans na TV. Foi um passo importante pra gente entender e continuar dando os nossos saltos. Esse ano a gente reforçou isso em TV aberta, mas o que a gente percebeu é que só a TV não é aquilo. Acho que pro nosso segmento, eu não posso generalizar, mas pro nosso segmento... Mas acho que pra todos hoje, porque a nossa atenção tá fragmentada. Então, o cara tá assistindo TV e ao mesmo tempo ele tá no celular e às vezes ele tá na rua também, passando por algum lugar e você tem que pensar na jornada toda, né? Exatamente. Então, é um mix, né? Às vezes você gastou uma bala na TV e aí você deixou de investimento. Cara, é um desafio pra quem é do marketing. Como que você trabalha essa verba que a gente tem, né? É um desafio de todo mundo aqui. E aí, falando de uma empresa que nasceu B2B, a verba é bem restrita. Vamos ser sinceros, a verba é bem restrita. O que a gente tenta é fazer um mix completo aqui. E a gente sabe que o PDV é muito importante. Não adianta nada você estar lá na TV e chegar no PDV você não conseguir explicar, você não conseguir fazer que a pessoa experimente seu produto. Porque é chocolate, gente, é gostoso. As pessoas, por mais que seja para fazer receita, ele também serve para abrir e comer. Então... esse é o X da questão, né? Porque eu já tô com vontade de abrir aqui, a embalagem tá do meu lado aqui. Eu sou fanático pro chocolate branco, ela colocou exatamente chocolate branco do meu lado aqui. Não sabia. Se eu soubesse, já tinha... Ela foi na maldade. Mentira, brincadeira. Falando de linhas aqui, né? A gente tá com... Pra quem tá assistindo aqui, tá vendo do lado esquerdo aqui do monitor, a gente tem o Nick, Melken e a Top, né? Que tá aqui desse lado. Depois a gente fala dessas daqui. Me fala de cada linha, Fê. A gente tem produtos para todos os públicos. Então, desde produtos extremamente gourmets. Então, quando a gente fala de Unique, esse aqui, não sei se para quem tá escutando não vai ver, mas... Corre pro YouTube. Corre pro YouTube. E Unique é a linha mais premium da Harold. Ela é feita com cacau brasileiro, de excelente qualidade, assim, espetacular. Bate todos os internacionais. E por que ele bate também todos os internacionais? Porque ele tem toda uma preocupação com toda essa cadeia ali. Então, a matéria-prima tem a torra adequada, o líquor adequado, padronizado, que traz as nuances e o terroir do cacau. Essa linha não tem aromatizante, então geralmente os chocolates têm aromatizante de baunilha, que é o único que é permitido dentro dos chocolates, para ser chamado de chocolate. E essa linha não tem. Então você consegue sentir em cada percentual de cacau, que a gente tem o 35% Brasil, tem o 70% Amazônia, que vem da região do Pará, o cacau ali. Cada um terroir, então. Cada um tem um terroir. Você sente as nuances, um é mais frutado, o outro um pouquinho menos. Então você tem essa... vinho, né, gente? Pra quem tá pra tentar, café. Tipo vinho, café, cacau também tem essa. Tem. O agro é uma maravilha. Eu defendo muito o agro aqui, por isso que mas gosto de puxar. Mas o agro brasileiro é referência mundial. E é bacana que o cacau está voltando, o cacau brasileiro está voltando à tona, está voltando a ser reconhecido. Depois a gente tem a linha Melken, que é a nossa linha mais tradicional, é uma marca muito querida, líder de mercado ali dentro do mundo da transformação. E a gente bate grandes multinacionais ali pela qualidade dos nossos produtos. Então, hoje a gente tem uma excelência na produção, na garantia de qualidade, que faz com que esse produto tenha uma excelência e seja líder. Então, a gente tem dentro da marca Melken toda a linha de chocolates. Então, a gente tem do 70% branco, meio amargo, ao leite, blend, que é uma mistura do ao leite com o meio amargo, que isso, no mundo das confeiteiras elas gostam bastante. E a gente tem o que é o queridinho do mercado, que são os famosos granulê. Eles são os queridinhos. Quando entrei a embalagem já é legal. Imagina o produto. E a gente tem pequenininho também, de 130 gramas, que vende no supermercado. Para quem quer ter uma qualidade superior nas suas sobremesas, no seu brigadeiro.
O que acontece com essa linha? Ele é um granulado feito 100% de chocolate. Ele só quebra em quadradinhos pequenininhos, perfeitos, brilhantes. Que normalmente no mercado não é assim. Não. Eu acho legal o comparativo, né? O de vocês é 100% de chocolate, normalmente não é. Normalmente os granulados tradicionais, ou eles são base gordura, ou eles são base açúcar. Aqui é base chocolate. Então, macio é base gordura com toque de cacau. O crocante, que a gente fala, ele é a base de açúcar com toque de cacau. Esse aqui é exatamente chocolate. Então, a gente tem o 70% cacau também, que essa questão de saudabilidade, o aumento do percentual de cacau, o brasileiro está aprendendo a comer chocolate com mais cacau, não mais só amargo, açúcar. né? Eu Que é um amargo, não deveria ser amargo, né? Esse é o ponto, assim, quanto mais a torre é mais bacana, quanto o controle de qualidade deixa de ser tão amargo. Deixa de ser tão amargo, você passa a sentir o cacau, né? Então você não pensa assim, o queimado, é igual o café, né? Sim. Que a gente tem essas nuances. E o que é legal falar também dessa linha, é que quando eu entrei, Douglas, na empresa, ninguém queria produzir isso. Porque dá trabalho, você concorda? A gente é uma empresa que faz, assim, um volume enorme. Dá trabalho, essa linha aqui dá um baita trabalho fazer. E eu tive que mostrar que valia muito a pena fazer essa. Mas quando dá trabalho assim, mas você muda maquinário, muda a linha de produção, muda tudo. Não é maquinário, a velocidade de produção é menor. Então você tem tudo isso para fazer. Na indústria, você reduziu a velocidade de produção, você reduziu o faturamento. Exatamente. Só que a rentabilidade disso aqui também pra gente é bem superior. Esse é o pulo do gato. E aí o que acontece? Acho que o marqueteiro tem que olhar isso, né? Então tem que olhar as linhas, olhar a oportunidade, mostrar pra empresa o que vale a pena. Não é só sobre campanhas. Não, pelo contrário. Antes muito fosse. menos. Eu brinco com o meu time de produto, que eu falo assim, ai gente, olha, vocês não sabem como a vida de comunicação é mais divertida. E é fato, porque o produto tem que olhar ali, porque assim, o marketing tá aqui para olhar as oportunidades do mercado e fazer a empresa ganhar mais dinheiro. That's it, não tem mais. Então eu mostrei, e a gente tinha briga de cliente. Era briga de cliente, porque faltava produto que não queria produzir, que dava trabalho. E mas faltava o produto no mercado. Mas já tinha o produto. Esse produto tá há décadas décadas entendi. Não, acho que tem 10 anos, granulê. A gente fazia o mínimo possível, dava briga no mercado. E o que acontecia era complicado. O time de vendas, assim, sempre faltava produto. Sempre, todo mês. Se faltava, já é um sinal de que é um produto bom. Exatamente. E era corrida, assim, quem pega primeiro, sabe? De cliente e de consumidor que tá ali na gôndola. O que a gente fez foi, agora, granulê é foco da empresa. Então, vamos vender o granulê e agora todo mundo entendeu que faz sentido produzir. É um produto de alta qualidade. E a gente lançou o caramelo, que era um queridinho que a gente teve no passado. Por uma questão de processo de produção, a gente teve que parar. E os consumidores fizeram campanha para voltar. Aí a gente voltou. Como ele é complexo, assim, de produzir? Porque imagino que um caramelo é totalmente diferente do chocolate de produção. Que é diferente aqui de produção? Porque foi complexo. O caramelo, nesse caso aqui, no passado, ele era necessário uma aromatização diferente. E que gera uma complexidade na fábrica ali. E a fábrica não estava preparada para assumir um produto desse. Desde que a gente está no grupo Fuji Oil, que trouxe uma excelência japonesa muito forte para complementar a Harold, a gente conseguiu se estruturar. E esse produto a gente vem desenvolvendo, ele não tem um aromatizante específico, ele não tem corante. Ele é natural, ele é base da questão natural do processo que a gente conseguiu caramelizar ali dentro do processo. Então tá bem bacana. Sugiro que experimentem. Eu vou estar abrindo aqui, senhores. A gente pode abrir ali. E essa linha top, se puder pegar. Te dou. Presente aqui, ó. O top... Chocolate branco, para os amantes de chocolate branco, bem-vindo. Todas as linhas têm. Esse aqui é a linha da cobertura, que tem uma diferença entre cobertura e chocolate. É isso que eu queria saber. Qual que é? Quando a gente fala de chocolate no Brasil, a gente, por legislação, você precisa de 25% de sólidos de cacau dentro da formulação. Já o branco é 20%, são 20%. O chocolate branco é chocolate, ele vem do cacau, da manteiga de cacau. E quando a gente fala de cobertura, você não atinge esses 25% de sólido de cacau, mas você consegue um ganho de flexibilidade e facilidade de uso para essa transformadora. O que acontece? Se não é 25, quanto que ele é? Na legislação precisa de quanto? Não precisa. Não precisa de nada. Não precisa, mas a gente faz... Exatamente. O que acontece nas coberturas? Na cobertura você não tem a manteiga de cacau. Você tem gorduras vegetais aqui nesse processo. Para dar consistência na cobertura, é isso? Para conseguir fazer todo o processo e ele se ficar parecendo chocolate.
com certeza, você come muita coisa que tem cobertura e você não percebe. No passado, não existiam as coberturas fracionadas. Então, você tinha aquele guarda-chuvinha, aquela coisa que grudava no céu da boca, aquela gordura hidrogenada. Amava. Pensa uma criança que ficava feliz com o guarda-chuvinha. Então, só que Se hoje... não era chocolate. As crianças hoje evoluíram no paladar. E os produtos também evoluíram. Então, passaram até a gordura fracionada, que você tem uma cremosidade na boca e um derretimento muito parecido com o chocolate. Só que tem uma facilidade para quem faz doces que é incrível. A cobertura não precisa de temperagem. Você faz doces, Fernanda? Eu faço. Na verdade, hoje eu faço para a festa dos meus filhos, mas a minha mãe era transformadora, ainda é. Eu falo que eu nasci enrolando bombom. Eu já saí da barriga da minha mãe fazendo assim, enrolando bombom. Docinho, já vendi muito bombom na escola. Precisava de uma graninha extra. Vendia bombom. Vendia bombom. Eu voltava da balada, fazia o brigadeiro, fazia a massa antes, chegava, enrolava, glaçava, que é passar o chocolate, banhava com chocolate. E no outro dia de manhã, antes de ir pra escola, eu só embrulhava pra vender. Mas o que acontece essa facilidade? É só derreter e moldar. Porque o chocolate precisa temperar. O que é temperar o chocolate? Não é colocar sal, viu, gente? Não, porque tem gente que fala, temperar, vou colocar alguma coisa. Não é colocar nada. Tem a ver com temperatura, não tem? Exatamente, temperatura e movimento. Você tem que elevar a temperatura do chocolate, você derrete ele até 50 graus, 49, 50 graus, e você cai essa temperatura depois, fazendo movimento até 28, 29 graus, depende de cada um dos chocolates. Tem a sua temperatura específica. O que acontece se você não tempera? Se você derreter esse Unique aqui, derreter o Unique e quer moldar, colocar numa forma, fazer um ovo de Páscoa, ele não vai cristalizar. Porque a manteiga de cacau, os cristais da manteiga de cacau não vão estar organizados se você não fizer esse processo de temperagem. Então, você vai colocar na geladeira, vai tirar da geladeira, ele vai derreter. Ele vai ficar mole, ele não cristaliza mais. Tá aí o segredo, cara. É pura alquimia. Exatamente. Só que as coberturas, elas são feitas para ser práticas. Então, você derrete, você molda e ela vai cristalizar e vai ficar ótima. Então, essa facilidade faz com que essa linha seja a líder absoluta do mercado. E traz essa facilidade para a transformadora, para o transformador que quer, de fato, fazer um doce ali, banhar o pão de mel. E você, consumidor final, vai conseguir ter percepção de chocolate. Porque hoje não existe mais o guarda-chuvinha, viu, gente? Pelo menos dentro da Harold, não. Eu imagino que você deve ter um monte de história interessante dessas transformadoras para contar pra gente, assim. Tem alguma que vocês usaram até pra campanha, alguma coisa do tipo, que vocês falam, cara, esse é benchmark aqui, a gente tem que ir atrás dessas mulheres. A gente tem muitas mulheres dentro do nosso processo que ajudam a gente demais. A Harold, ela sempre... dos pontos fortes da empresa é a proximidade. A proximidade com o cliente, a proximidade com o consumidor, a proximidade com o transformador. Tá vendo? O B2B relacionamento, anotaram. E é verdade, é verdade. E passa também pelo B2C. Então, a gente tem esse calor humano. A gente fala que a Harold é o cuidado humano com a excelência japonesa. A gente mescla esses dois pontos muito forte. Quando a gente fala desse cuidado humano, a gente tem muito contato com essas consumidoras, essas transformadoras, que elas fizeram um fã-clube. Há 10 anos, elas se organizaram, fizeram um fã-clube, chama Haroldettes. Que demais. Elas têm camisetas, elas vão às feiras que a gente participa, em bando. Agora tem no Instagram, tem 12 mil pessoas aqui dentro. Caramba, não é tipo uma comunidadezinha, né? Não, eles Nossa são Senhora grandes. da comunidade. E por que elas são grandes e elas vestem a camisa da empresa? Porque a gente ajuda. Então, como é que a gente ajuda? A gente fornece cursos gratuitos em todas as lojas de festa. Todas não, mas muitas lojas de festa por muitos anos. A gente investe pra caramba. Então, a gente tem essa culinarista que tá lá numa loja fazendo esse curso para 20 pessoas ali. Só que ela faz com muito cuidado. Ela ajuda nas dúvidas. Pega o telefone depois da consumidora, se for o caso. Ou agora tá mais fácil, né? No Instagram, responde no Instagram essas dúvidas. E a gente tem um saque poderoso. O que é o nosso saque? Se você ligar... e recentemente, acho que no meio da pandemia, muita gente começou a fazer doces. Teve um caso legal que teve um moço que ligou falando assim, olha, eu fui fazer um bolo de cenoura pela primeira vez, porque eu sempre fiz brigadeiro. Só que o meu bolo de cenoura não deu certo. Desandou, não consegui pegar o ponto e tal. O que o nosso saque faz? A gente pega assim, qual é a sua receita? Pede a receita do consumidor. Vai para a cozinha do saque.
testa a receita do consumidor, vê aonde deu errado, volta pra ele e fala, olha, sua receita não deu certo por causa disso, disso, disso. Faz assim, estou te mandando um kit pra você fazer de novo. Caramba! Então a gente tem esse cuidado. E é o que acontece. Tem uma Haraldete, chama Edvânia, que ela é de Santana de Parnaíba, nossa empresa é de Santana de Parnaíba, e a gente ajudou muito a Edvânia no início, e a gente sempre ajudou com produto, sempre ensinou e tudo, e ela conseguiu se reerguer de uma tal forma que ela é muito conhecida na cidade, e ela participa de todas as nossas feiras, como uma das nossas promotoras mesmo. E ela tá junto, ela é uma Haraldete, assim, Edvânia, ó, é coração pra você. Que demais Que de isso, fato, assim, cara. a gente cria esse vínculo, então a gente tem um monte aí. Isso é uma coisa rara de acontecer nas empresas, né? Porque pode falar de CRM, que você fortalece CRM, que não sei o que, lá. Mas falar que tem uma Haraldete, cara, isso é demais. Isso é muito. É tipo fandom mesmo, né? Tipo, você tem uma horda de fãs da marca. E a Isso é gente, muito difícil de conseguir. muito difícil, então a gente tem também dentro das Haraldetes, tem a Andréia, a Ana Maria, elas são as líderes das Haraldetes, que a gente acaba ajudando algumas ações ali dentro. Na data comemorativa, de aniversário das Haraldetes, a gente manda kits, a gente manda alguns produtos para elas fomentarem dentro do fã-clube. Mas é muito legal que a gente está próximo, a gente está ajudando, a gente participa também, a gente faz projetos em ONGs desde 2019, em ONGs estabelecidas ali dentro da região de Santana de Parnaíba e de São Paulo. Isso para conhecimento também, né? Para ensinar a fazer Para ensinar a fazer usar receitas. Por produto. que acontece? Quando uma pessoa vai na ONG, ela quer ajuda para como ela se estabelecer. E começar a empreender com chocolate é fácil. Com pouco, você consegue já fazer muito. Você compra uma barra de chocolate ou um saco de chocolate em gotas, você faz um pão de mel, no outro dia um brigadeiro, vende para sua vizinhança e você já está fazendo dinheiro ali. E a gente sabe que a população brasileira precisa disso. E com isso, o que a gente faz nessas ONGs? A gente faz grupos específicos, cursos específicos para Páscoa, Natal, que a gente sabe que é onde tem a entrada é mais fácil, né? Tem muito consumidor querendo comprar ovo de Páscoa caseiro e tudo. Então a gente ensina e fica com esse know-how no professor. Para que ele consiga fazer de novo depois, sem a ajuda da Harold. A gente pode ajudar, mas a gente quer que isso fique por lá. Eu vejo muito no Instagram e TikTok hoje, tem uma onda do que a gente chama de food porn. Né? São tipo aquelas receitas super exageradas, ovo de chocolate de 9 quilos, os caras jogando e tal. Quanto vocês gostam dessa onda? Surfam juntos? Vocês acham que é meio perigoso? O que você sente assim? O que a gente faz, a gente é bem focado em ajudar o nosso transformador. E isso faz com que as tendências também precisam ser exploradas. O mundo vai acabar em pistache, gente. Vai, não, é tudo pistache, cara. Não, 2024 foi um boom, começou na Páscoa e não parou, né? E aí tem pessoas também que foram do meu time, viajaram de férias e tal, acabaram indo pra fora e descobriram que o pistache não tá só no Brasil, tá fora também. Então, o que a gente ensina? Pega essa tendência, agora é o bolo vulcão, é o ovo vulcão, é o pistache. A gente pega essa tendência e ensina nas nossas redes sociais. Com todo aquele chocolatudo, passa vontade quando entra no Instagram da Harold. Que tem que passar. Passa. Porque a gente come com os olhos, não tem jeito, né? É indulgência, né? A indulgência, exatamente. Cara, e dessas tendências, assim, qual que você achou mais legal, assim, recente, tirando o pistache? Pistache me mordeu aqui também, né? Porque o sorvete de pistache era o favorito. Mas você viu aquela, não sei se você conhece aquela Flakes. Conheço. Cara, bombou no Instagram de uma maneira. Eu falei, cara, o que esse cara fez, meu? Cara de Rondônia, uma coisa assim. Veio aqui pra São Paulo, bombou, cara. Mas você lembra por que foi? Não, conta a história. O que aconteceu, eu acho que foi na Páscoa do ano passado. A Britney Spears pegou uma postagem deles, que era um ovo de colher de brigadeiro, e falou, ai, que delícia, repostou na rede social dela. Bombou absurdamente e eles não conseguiram, com o know-how, manter esse público. Então, foi por isso que de Rondônia chegou em São Paulo. Muito bom isso, cara. E essa história eu não sabia. Bastante. Essa eu não sabia. Eu sei que tá com uma loja gigantesca aqui, cara, agora. Sim, sim. O legal é que essas confeitarias, elas crescem e ajudam a formar o mercado, exatamente. Ajuda o negócio de vocês, eu imagino também. Ajuda tudo. E no final, de novo, assim, o brasileiro precisa de renda. E confeitaria é uma parcela, é fácil começar. Então,
E a gente gosta de brigadeiro, a gente não compra brigadeiro só numa confeitaria. Você liga lá pra transformadora e fala, eu quero um cento de brigadeiro pro aniversário do meu filho. E segue Isso o quando barco você e a gente mesmo, ajuda. quando você mesmo fala, não, dessa vez eu vou fazer com meu filho aqui, ensinar ele a rolar. Eu faço. Faz, né? Eu faço pela memória afetiva que eu tenho da minha mãe. E a minha mãe, ela fazia doce, eu fazia com ela. E nos nossos aniversários, a gente passava as madrugadas anteriores fazendo os docinhos. E meus filhos fazem junto comigo. Então, eles enrolam, eles colocam o granulê, me ajudam a abrir forminha. Então, eu gosto pela essa memória afetiva que eu tenho. Pra mim faz sentido. E eu vivo nesse mundo, né? Adoro trabalhar nesse mundo de doces de chocolate. Quanto tempo você tá na Harold já? Na Harold, vou fazer 5 anos em janeiro. 5 Tô anos, quase 4 anos e meio aqui. Foi um período pandemia que você um pouquinho antes, né? Nossa, Douglas, foi na pandemia. Foi na Eu entrei pandemia. em 2020, eu entrei em janeiro, a pandemia chegou em março. E eu lembro que o presidente me ligava assim, Fernanda, e agora? O que a gente faz? O que a gente comunica? Eu falei, o que a gente faz? O mundo não sabe o que fazer. Vamos comer chocolate. Eu falei assim, meu Deus, mas foi um momento muito importante. A crise gera oportunidade. Depende da maneira como você está olhando. E a gente conseguiu crescer muito. E crescer muito com isso aqui, que a gente acabei não falando dessa linha. Temos aqui. Que temos aqui essa linha confeiteiro. Esse é o confeiteiro forneável recheio para pizza. O que aconteceu na pandemia? Essa é uma linha que foi lançada há mais de 10 anos. E eu acho que é um outro aprendizado para marqueteiros. A gente precisa ter persistência. É muito fácil. Você lança um produto, você começa... Aí passa um ano, você fica assim, esse negócio não deu certo. É claro que você tem que pensar também. Quando não dá certo, também tem que se aceitar e falar. A gente teve um caso assim, falar assim... Tentamos, mas não... Não deu certo, então tá bom, vamos partir pra outra. Acho que esse é um grande desafio até de inovação e tudo mais, é o quanto que eu vou persistir naquele negócio que parece um erro. E eu sei até uma frase célebre, já que eu falo que é célebre, a diferença do teimoso e do resiliente é que o resiliente deu certo. Exatamente. A diferença é essa. Caso contrário, ele é apenas um teimoso. Mas a gente tem que perceber um pouco. A questão de ser teimoso é... Se você colocou ali, o produto vendeu, teve saída, menos do que você gostaria, mas teve, você já fala assim, tem alguma coisa ali. Quando não tem saída e o time de vendas tem que queimar preço na ponta pro negócio girar, e você fala... vamos sentir 1 mês, 2, aí você vai sentindo. E o que acontece com esse produto na pandemia? A pizza é a coisa que mais viaja bem no delivery. Já tinha delivery muito antes muito tempo. de iFood, Exatamente. Rappi, Então a pizza o primeiro delivery acho que sempre foi pizza. A pizza. E esse produto é para pizza doce. O que acontece hoje, né? Quando eu vou raspar chocolate e colocar na pizza. Vai queimar. Vai comer chocolate queimado, gente. Chocolate não aguenta o forno de pizza. Esse aqui foi específico para isso. A dosagem disso. E já existia antes da pandemia. Ele já existia bem antes da pandemia, o confeiteiro. E o que aconteceu foi que bombou na pandemia. A gente virou um canhão para ele. Porque a pizza começou a ser uma coisa pedida assim absurdamente. Todo então, dia, né? Pizzaria que não abria de segunda-feira começou a abrir de segunda-feira, terça, quarta. Todo dia tinha pizza. E nesse momento de pandemia, que a pizza bombou, a gente cresceu muito e ajudou bastante o resultado da Harold como um todo. E o legal é que é complexo trabalhar com muitos públicos? Sim, é complexo. Mas você consegue também fazer um equilíbrio entre, esse ano aqui não tá indo tão bem, aqui tá indo melhor, e a gente consegue fazer esse equilíbrio. E o que o legal na pandemia foi que a gente já tinha sido feito um planejamento estratégico no ano anterior, mas chegou lá, a gente teve que rever tudo, né? O mundo mudou, né? Cabeça para baixo. Hoje até coloca em xeque o que é um planejamento estratégico, porque você não tem um planejamento ali, né? Você tem um plano. Você fala, cara, é pra aqui que a gente vai seguir, mas no meio do caminho aqui muda tanta coisa. Exato, mas você tem que ter um guide, você tem que saber, exatamente. Esse é o meu norte. Agora, como que você vai chegar nesse planejamento aqui? Você muda tem muito. que revisar, revisar sempre, né? Aqui. Tá cada vez mas mais complexo. Mas o nosso presidente atual, ele trouxe isso como mantra, eu entrei antes na sequência, dentro da pandemia, vamos rever todo o nosso plano. Sabe, a gente tem o nosso target de 2029 que tá lá, esse é o nosso mantra, e a gente vem conseguindo atingir os resultados. Bom. Só que a gente, nessa virada, a gente decidiu que a gente não queria ser mais só confeitaria. A gente quer participar da culinária. E com isso, Douglas, a gente lançou, agora em junho, um recheio para pizza, num segmento que a gente já conhece, que é pizzaria.
recheio sabor requeijão. O cara já tá ali no ponto de venda junto com vocês, eu vou colocar mais um produtinho aqui, ó, gente. Você já conhece a qualidade, Harold. Tem mais esse Exatamente. daqui. Aí vem o recheio pop aqui. Legal, Ele, é requeijão. ele é o genérico do requeijão, né? Então a gente Tá. tá falando aqui dos produtos que tem amido e tudo. Ele vem pra uma parcela que a gente, no nosso mantra é a transformação de vidas, né? Ajudar as pessoas. E as pessoas abrem pizzaria também dentro de casa. Peguei um Uber esses dias, que ele falou, não, eu trabalhava numa pizzaria, eu saí da pizzaria, abri uma pizzaria dentro de casa. Eu falei, é? É, meu forno, comprei ali, adaptei e tal, e vendo pizza da minha casa. Eu falei, putz, esse é o mercado. A gente tem que estar atento um pouco a isso. E a Fuji, fora do Brasil, tem essa tecnologia. Então, a gente trouxe essa tecnologia, que a gente não é um laticínio, não. Mas a gente conseguiu trazer um produto muito bacana para esse público. E o custo-benefício é muito importante. E a gente entrou nesse mundo da culinária. Mas veio de um planejamento lá de 2020, que a gente sabia das nuances de venda, se organizando, se planejando, para conseguir entregar. Ter mais produtos, não só de confeitaria, né? Pra gente entrar e participar complexo, né? melhor. É complexo. A gente tem que tomar cuidado. Que a nossa essência tá aqui, né? Tá no mundo do chocolate. Quem não tá vendo, tá aqui. Tô mostrando os produtos aqui no mundo do chocolate. Vai pro YouTube, gente. Pra quem não foi ainda pro YouTube, vai pro YouTube. Que a gente vai colocar até imagens dos chocolates derretendo. A gente vai falar de food porn, a gente vai colocar chocolate derretendo no momento que... A cada 1 minuto a gente vai colocar um chocolate derretendo, só pra te sacanear. E aqui, a gente tem que dosar com atenção, porque eu brinco, fazer tinta branca numa fábrica de nanquim, né? Mas tem uma linha de produção separada. Vocês mudaram a produção para conseguir atender esse público, adaptar o que já tinha? A gente adaptou o que já tinha. A gente tem um processo da parte de segurança, tudo bem forte, segregar matéria-prima, isso pra gente... A gente construiu recentemente uma nova fábrica, com tecnologia de ponta ali, e esse produto é feito lá. Em Santana Então a gente tá também. lá em Santana de Parnaíba. A gente tem 2 fábricas, uma na rua de baixo e outra na rua de cima. E o escritório tá ali junto agora também. Falando de liderança agora, que eu gosto muito de puxar esse lado. Onde você se inspira, onde você aprende, quem que você troca no dia a dia para se tornar uma líder melhor? Esse é um baita desafio. Quando eu comecei lá na Unilever, que trainees colocam um mundo de treinamento, eu já entendi que o líder ele tem que ser em constante movimento. E aprendendo com os erros, a gente erra pra caramba também. E a gente vai dosando. Hoje, eu me espelho muito na liderança que eu tenho. Livros, é claro que sempre ajuda. Você tem uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali. Vai te ajudando. Podcast, escuta muito, porque é muito legal escutar as histórias das pessoas, o que mais foi valorizado ali. Eu aprendo muito com o meu time. Entender cada troca, entender como cada um funciona. É claro que no mundo que a gente vive hoje, é muito difícil você separar uma parcela do seu tempo para desenvolver seu time. E vocês estão 100% online, híbrido? A gente tá híbrido. Eu vou ao escritório hoje 2 vezes na semana. Porque isso também é um desafio, né, no online. E daí é reunião atrás reunião, porque o cafezinho que você toma com a pessoa ali, você consegue trocar uma ideia, ajudar que a pessoa tem um problema, que online você perde um pouquinho, né? É mais difícil. No início, acho que todo mundo tinha vergonha de abrir câmera, né? Nossa. E realmente, assim, quando tinha que abrir câmera, você falava, meu Deus, e tal, não sei o quê. Hoje eu faço questão. A câmera tem que estar aberta 100% do tempo. Faz toda a diferença. E eu sou daquela que converso bastante, né? E mesmo online, é importante você entender, como é que foi seu final de semana? E você tem que entender como a pessoa está para dosar até a carga que você vai colocar ali. Claro que tem as pressões externas, a pressão de cima, sim, mas você tem que aprender a dosar. Mas o presencial faz muita diferença também. Então esse balanço é fundamental. É super polêmico, né? Quando a gente fala, não, porque presencial, tinha que ser tudo online, porque daí eu não pego o trânsito pra ir pra cá e pra lá. Você fala, calma, tem coisa que a gente ganha dos dois lados, assim. Eu falo que meu time, marketing, a maioria é de São Paulo. E é complicado, às vezes demora 2 horas pra chegar no escritório. Então, dolorido. A gente ganhou muita produtividade aqui. A gente não poderia ter os profissionais que a gente tem hoje na empresa se não tivesse esse modelo híbrido.
Porque não dá, não é humanamente E vocês fazem muito uns desgastante. off-site de vez em quando? Tipo, vamos fazer uma reunião num lugar aqui, sem ser no escritório. nosso escritório, vocês fazem? Eu fazia mais, até agora que a gente tá com o escritório novo e tudo, tá com uma estrutura bem bacana, a gente acaba fazendo menos, mas a gente ia para uns cafés, fazia reunião em café, Pega uma sala de hotel, pega vai uma no sala de coworking. hotel, até assim, restaurantes mais vazios, sabe? Tem alguns que a gente sabe que o espaço é super bacana, é aberto, Eu é gosto. vazio, porque você vai discutir também coisas confidenciais, então tem Sim. que dosar bem onde você vai. Exato. Mas a gente tenta fazer. E falando de inovação, que é uma coisa que eu gosto de bater na tecla também, quando vocês vão inovar produto, campanha, qual que é o workflow de vocês lá? Como que começa isso? Tem uma célula de startups? Tem uma onda de inovação rodando? Como que é? Ainda mais agora que tem um grupo japonês por trás. Como que a gente faz? A Harold, ela é uma empresa muito diferente do restante do grupo. Porque o Brasil é muito diferente. E esse mercado de transformação e tudo. Então, o que a gente faz para inovar? A gente tem um fluxo de inovação muito forte, todos os processos de inovação, com os gates bem definidos, o que a gente precisa confirmar, decidir. A gente busca inspiração muito forte no PDV, nas tendências de fora. A gente tem alguns chefes que trabalham com a gente, são chefes chocolatiers que trabalham, que viajam muito, que são muito renomados, então a gente troca muito figurinha com eles também. E além disso, a gente também olha muito online. Os comentários das transformadoras, os comentários... Social listening. O social listening é muito importante. Hoje a gente consegue entrar e entender um pouco qual é a dinâmica, qual é a tendência, como a gente faz para inovar. E a partir daí, a partir de todos esses inputs, a gente define um pipeline de produtos e a gente segue no processo de desenvolvimento. Quanto tempo demora da decisão de produzir um produto até chegar na gôndola? Depende. Produtos mais complexos demoram em torno de 1 ano, 2 anos. Agora, a gente fez um tempo recorde, que é um produto chamado Inovare, que ele é uma cobertura, mas é uma cobertura que é praticamente um chocolate. Ela precisa temperar, ela precisa fazer todo o processo do chocolate. Está passando um momento de alta de cacau muito forte. Não sei se você está ciente disso. O cacau... Eu vi de relance, assim. Então, para exemplificar para todo mundo, o cacau que era cotado a 1.500, 2.000, 2.500 no máximo, quando assim, batia $2.500 a tonelada do cacau, a gente fala assim, alerta vermelho, né, o custo está muito alto. Chegou a bater quase $12.000 a tonelada, há poucos meses atrás. 1.000 e poucos %. Assim, é absurdo. Hoje está numa casa de entre 8, 7,5, mas Mesmo isso aí assim. é 3, 4 vezes mais do que a gente costumava ter. Mas isso por quê? É safra ruim? A gente teve um monte de problema na África. A grande maioria do cacau hoje brasileiro vem da África. A gente sempre tenta pegar daqui, mas o Brasil não é autossustentável. Então tem que ter uma importação. Tá aí a oportunidade, você que tem terreninho, vamos plantar um pouquinho de cacau. Fala comigo, tô querendo investir. E principalmente ali na Ilhéus, na região de Ilhéus, é a região do cacau. O cacau, ele é bem melhor. É claro que existem outras regiões que estão conseguindo fazer uma produção de cacau. Você falou até da Amazônia, né? É que é a linha do Equador. A linha do Equador é a principal faixa onde o cultivo do cacau é ideal, digamos. As condições climáticas são ideais. Tem mais chuva, uma umidade. O que faz o cacau ser bom? Aqui é uma dosagem de tudo ali, né? Quando a gente está falando, a gente precisa de altas temperaturas, a gente precisa de umidade, mas a gente precisa de chuva na hora certa, e essa região, em geral, consegue trazer esse clima ideal para a produção de cacau. Cara, que oportunidade, então. Para você que tá do agro aí ouvindo a gente, tem um pouquinho de terreno perto dessa região, põe um pouquinho de cacau. Exatamente. E com isso... Mas eu não sabia que tinha subido tanto assim. E com isso, o que acontece? O chocolate em si vai subir ainda, mas não chegou na ponta ainda tudo. Porque todo mundo compra mercado futuro, né? Então exatamente. Não chegou, né? Mas está começando a chegar. Então, a gente tem aí produtos com 30% mais caro, é bastante. Então, o chocolate vai estar aqui em cima, a cobertura consegue segurar um pouco mais esse preço, e a gente percebeu uma oportunidade aqui no meio. E a gente está trazendo essa linha, chama Inovare. A gente fez tudo em 3 meses. Essa linha já existia, a gente melhorou o produto, renovou marca, renovou embalagem,
3 meses na ponta. E o que Isso ele é diferente? recorde. Mas o que ele tem de diferente? Ele é um melhor custo-benefício. Ele consegue ter a percepção do chocolate muito fidedigno, com custo inferior, e você faz o mesmo processo. Você precisa temperar, você precisa fazer tudo. Porque o que acontece é, ele, em vez de usar a manteiga de cacau, ele usa uma manteiga de cacau equivalente. É uma gordura vegetal que se comporta igual à manteiga de cacau. Então, E na aí você consegue cremosidade, manter o custo você mais consegue reduzir o custo. Então, a gente está se desdobrando. Mas, em geral, um produto aqui, a gente vai falar assim, em torno de 1 ano, 8 meses. Porque a gente tem um lead time de embalagem grande. Os fornecedores de embalagem geralmente demoram aí de 2 a 3 meses para te entregar uma embalagem. Não é tão trivial assim. 60 toda a cadeia, dias, é toda a gente, é toda a cadeia. cadeia. Mas assim, é mais rápido do que muitas outras empresas que eu já trabalhei. Sim, imagina. Não, a gente falou de carro aqui, o ar recente, o carro Não, demora 1 ano. Eles conseguiram reduzir para 6 meses dentro do lançamento de uma coisa para outra, de uma tecnologia nova e tal. Mas mesmo assim, você está pensando num produto que vai ficar por 5, 10 anos com a pessoa. É diferente de um produto desse que o cara vai consumir outro, é E a diferente. gente pode ir melhorando, né? Eu falo que a gente tem que trocar a roda do carro com o carro andando, né? E de inovações nesse mercado, assim, falando de chocolate, coisas mais incríveis que você viu nos últimos tempos, assim, você fala, cara, isso daqui mudou um pouco o mercado. Quando a gente fala de mercado, a tendência mais forte que a gente teve no segmento de chocolate é o alto teor de cacau. Fala chocolate. Acho que você percebeu na gôndola, né? Isso cresceu absurdamente. Não, isso vem de uma tendência forte. 40, 50, 60, 70, 99% de cacau. Tem de tudo hoje. Você já conseguiu comer um de 99? Eu dei uma mordida e falei, cara, não é pra mim. Dá, aí Não também, é pra mim, é muito aí também forçar não a dá. barra, forçar a amizade. Eu vou contar um caso aqui, não vou falar, não vou falar o nome. A gente estava numa feira internacional, eu achei muito interessante, assim, que essa questão de 100% cacau e tudo, que acontece pro meu mercado, muitas vezes as pessoas fazem seu próprio blend. Ele compra os 70, coloca com 30, com 35 e faz o seu 60, daquele jeitinho especial que só aquela confeitaria sabe fazer. Então, isso acontece. Isso é uma tendência também que está acontecendo no mercado. Em geral, hoje eles derretem e moldam ou colocam um sabor, colocam uma fruta, dá o seu toque, mas de um jeito diferente. E tem essa nova tendência aí que faz o seu blend. E aí lá fora do Brasil, tava na feira, tava com uma pessoa de vendas comigo, e aí tinha lá um 99% cacau. E acho que ele nunca tinha, ele não tinha experimentado. Eu peguei um totozinho do totozinho, coloquei na boca pra sentir mais, assim, as nuances, se a torra tava bacana e tal. Você vai sentir nada de chocolate, é cacau. Não, cacau é cacau torrado. puro, é cacau torrado ali. É isso que você vai sentir. Ele colocou 2 gotas, e aí a astringência máxima. Eu olhei pra ele tava roxo. A sorte que tinha o chocolate branco do lado. Eu falei, come com isso. Aí ele conseguiu, ufa, obrigada. Sensacional. Onde foi? Bélgica? Não. Foi nos Estados Unidos, né? Na feira que a gente foi lá, uma feira bem grande, uma feira que tem a Sweets and Snacks e tem a NRA, que é voltada para o mundo de food service. A NRA é a principal feira de food service no mundo. E aí, junto com ela, você tem a Sweets and Snacks. E a gente aproveitou para dar uma passadinha lá também para ver o mundo dos doces. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você vê que tem uma redução da indulgência por conta de saúde? Você tem algumas tendências dessas, você tem percebido também? Porque eu vi umas análises, não sei se você já ouviu falar disso, né? Porque a Unilever agora está descontinuando a linha de sorvetes deles. Você viu essa história? E aí eu vi análises falando que por conta disso nos Estados Unidos aumentou o consumo de Ozempic e as pessoas que normalmente são obcecadas por sorvete estão deixando de consumir e isso impactou diretamente as vendas e por isso eles estão dando dump na categoria. Você acha que isso pode acontecer com o chocolate também? Vocês estão sentindo algum movimento desse? Até agora não. O que pode acontecer, que olhando assim, talvez no varejo, as marcas de consumo imediato, e vão ser por 2 motivos. Existe essa tendência de saudabilidade, claro que existe. O teor de cacau vem por isso, porque se não tem cacau, o que é o resto? É leite, açúcar, tem bastante açúcar em chocolate. Então, isso vem, essa tendência do 70%, 60%, você reduz o consumo de açúcar. Então, isso automaticamente acontece. Mas, no final, é seu aniversário, você vai pedir o quê? Brigadeiro.
É. Bolo chocolatudo. Você vai se dar aquele momento. Então, para o nosso mercado, isso vai demorar um pouquinho para chegar. E mesmo a tendência de saudabilidade ainda é um pouquinho mais lento. Você não vai pedir um brigadeiro 70%. Poucas pessoas. Hoje já tem as pessoas que vão pedir. Eu quero um ovo de Páscoa com 70% de cacau no meu produto. Isso vem crescendo. Mas ainda a indulgência do ao leite, do chocolatudo, bem docinho, ainda participa muito da festa. Ai, doce, cara. Não tem como, né? É que eu sou um formigão, cara. Eu não consigo trocar. Falar, não, pega o de 70, que é melhor. Eu falei, não, cara, esse é o meu momento de indulgência. Eu quero doce. Exatamente. Você abre aquele espaço para isso. Eu confesso que eu comia chocolate todos os dias quando eu entrei na empresa. Todos os dias. Hoje eu como doce, não necessariamente só chocolate. Mas vai misturando. Mas eu vou misturando. Eu gosto muito do doce já preparado, não só do chocolate hoje. E, Fernanda, pra gente chegar no finalzinho aqui, né? A gente já ficar falando aqui, vai ficar 3 horas conversando. Que mensagem você deixaria pra uma pessoa que tá entrando no marketing hoje, que você aprendeu e fala, cara, isso daqui mudou minha carreira, quero que você tenha essa mensagem também. Quando a gente fala de marketing, a gente tem que deixar bem claro quem é seu consumidor e entender a fundo essa jornada. É clichê, mas sem isso você não consegue ter o produto certo. A comunicação correta. Falar direto. Você vai falar para todo mundo, menos para quem você quer falar. Então comece entendendo quem é a pessoa que você quer falar. Aquele produto é destinado para quem. Então você não consegue ter os seus resultados. Acho que essa é a essência do marketing, né? A gente saber quem é a pessoa que a gente está falando para comunicar corretamente a linguagem dela. A gente vem fazendo isso separando as marcas, sabe, Douglas? Eu acabei não comentando, mas a Harold falava de Harold. No geral. Como se fosse todo o mesmo público, né? E não é. Então a gente passou a falar de Melkin. Quem são as pessoas de Melkin? Quem são pessoas para top? Quem são as pessoas de Unique? Isso faz muita diferença. E tem as Araldetes. Que consomem tudo. Consomem todos, sim. E fazem aí a nossa vida mais colorida de tê-las conosco. Cara, que demais, Fernanda. Obrigado por abrir seu espaço na agenda, assim, compartilhar tanto com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço esse espaço. Muito bacana participar do podcast. E foi um papo super gostoso, super agradável. Gente, você que gostou desse episódio, deixa seu comentário, seu like, compartilha com seus amigos e até a próxima. Mais uma edição do ConturbiCast para você que curte tudo sobre marketing. Bora fechar com as 3 lições que a gente viu com a Fernanda Sequeto, a head de marketing da Harold. Número 1. O marketing de uma empresa precisa ser um caçador de oportunidades. Às vezes, a tentativa de lançar um produto complexo pode resultar num campeão de vendas. Entretanto, para fazer as apostas certas, o marketing precisa surfar nas tendências do mercado, sempre atento às reais necessidades da comunidade consumidora. Do contrário, o lançamento tem chance de flopar. Número 2. Uma comunidade de consumidores como as Araldetes é o sonho de qualquer marca, porque são fãs sedentas por novidades. Mas esse tipo de relacionamento demanda bastante troca com o público, ou seja, a marca precisa oferecer apoio, estímulos e benefícios para manter a fanbase aquecida. Afinal, uma marca só se torna acessível quando a proximidade com a comunidade se torna uma estratégia. Número 3. Ao encarar os desafios da pandemia, a Harold provou que toda marca precisa saber a diferença entre teimosia e resiliência. A teimosia faz a empresa persistir em um caminho duvidoso com a mesma postura o tempo todo. Já a resiliência é quando a marca observa os riscos do negócio e faz os ajustes necessários para que as fraquezas se transformem em diferenciais. E assim surgem resultados bem melhores.